Dolores ficou vermelha e empurrou o estojo sem nem olhar para ele. Isso é ridículo. Não posso acreditar que meu tio queira me ofender mandando-me isso como presente. Está enganado, Sr. Janto. A joia, com certeza, faz parte da soma que ele está pagando pela minha ida a Cuba. Então, devolva este estojo a seu patrão. Eu usarei as joias somente quando me tornar a dona da fazenda. Bartolomeu fez reverência e fechou o estojo. Não encontrando resposta a dar, apenas pensou: opa, a senhorita não é das mais dóceis. Dom José faria melhor se tivesse vindo para cá pessoalmente. Depois, em voz alta, disse: nesse caso, Condessa, permita-me entregar-lhe a carta de Dom José de Martinez e este estojo com seu retrato. Dolores, com desprezo fulminante, olhou para o estojo. Será que além de suas virtudes, Dom José sofre de uma vaidade baixa, achando que basta olhar para seu retrato para eu me conciliar com sua grosseira falta de cortesia? Disse ela com ironia cáustica. Peço-lhe, Sr. Janto, que devolva-lhe isto. Para mim basta a imagem que fiz dentro de minha alma. Não demorarei a ver o original. Mas, que papel é este? Seria uma carta. Sim, senhora, é a carta de Dom José. Ele disse que nela expôs um pequeno programa de como conquistar seu coração. Uma expressão de ódio e desdém chamejou nos olhos azuis de Dolores. Sim, Dom José possui virtudes tão fidalgas que não me permitem duvidar de sua origem. Devolva-lhe esta carta também. Quando chegar a Cuba e ver tudo eu mesma, farei meu próprio programa. Dom Fernando é um verdadeiro gentleman e me colocarei sob sua proteção. Dolores levantou-se, dando a entender que a audiência havia terminado. Janto retirou-se em seguida. Estava intrigado e sentiu profundo respeito por Dolores. Aquela altiva e inacessível aristocrata, como se fosse de propósito, fora criada para governar fortunas. Bartolomeu podia jurar que o irresistível Dom José teria muitos momentos desagradáveis, porque se apaixonaria loucamente e lamentaria muito não ter simplesmente ajudado seus primos. A partida de Dolores fora marcada para 3 semanas depois, pois Janto disse que se a jovem estivesse pronta para aquele dia, eles poderiam fazer a viagem no navio de Dom Afonso de Vasconcelos, que voltaria para as Antilhas. O nome do capitão da Sílfide produziu uma impressão agradável aos condes de Mornos. Ramiro, então, escreveu a seu companheiro de infância, avisando que sua irmã iria a Cuba para visitar o tio doente e pediu que ele a tomasse sob sua proteção. Para responder à carta, Vasconcelos preferiu ir pessoalmente a Toledo, pois ficaria muito contente em ver Dom Pedro e seus amigos de infância. Jurou ao conde levar Dolores sã e segura ao seu lugar de destino. Dolores impressionou profundamente Vasconcelos. E, cada vez que os grandes olhos negros do capitão a fitavam com admiração mal dissimulada, um leve rubor aparecia nas faces de Dolores e um sorriso iluminava seu rosto tristonho. Aparentemente, a moça continuava tranquila e corajosa. Aliás, as circunstâncias a obrigavam a isso, porque nem Vasconcelos, nem qualquer outro em Toledo, podiam saber do verdadeiro motivo de sua viagem. Todos achavam muito natural que Dom Pedro se apressasse em atender o pedido do irmão, o que significava uma reconciliação. Se o velho milionário tinha mandado uma pessoa de confiança a buscar sua sobrinha, era prova de seu desejo sincero de fazer as pazes e pressupunha-se que isso logo levaria a uma ajuda financeira. Apenas à noite, quando ficava sozinha e ninguém podia ver suas lágrimas, Dolores entregava-se ao desespero. A separação próxima de seus parentes, a solidão que a esperava num país distante e a iminente batalha com uma pessoa vaidosa e indelicada, que nunca tinha visto na vida, mas que já a tratava como um objeto comprado, enchiam sua alma de uma indizível aflição. Apenas da prece e do seu amor filial, ela tirava forças para fazer aquele sacrifício. Na véspera do embarque, Ramiro convidou Bartolomeu para uma conversa íntima. Um plano monstruoso surgiu na cabeça daquele inescrupuloso jovem homem e ficando a sós, ele disse: Dom Bartolomeu, o senhor conhece o grau de parentesco que liga meu pai a Dom Fernando? Perguntou Ramiro com voz surda. Parece que são irmãos por parte de mãe, respondeu Janto. Sim. Mas, além disso, devo lhe explicar os laços de parentesco que ligam as famílias Mornos e Martinez.
O jovem fez um rápido esboço da árvore genealógica das duas famílias. Então, se Dom Fernando morrer solteiro, quem, na sua opinião, deve ser seu herdeiro? Sem dúvida o conde, seu pai. Mas, devo observar que mesmo sendo solteiro, Dom Fernando tem um filho legitimado, que é Dom José. Sei disso. Mas, sua mãe escrava foi alforriada. Não posso lhe dizer com certeza. Não ouvi nada sobre isso, respondeu Janto, olhando com desconfiança. O senhor disse-me também que meu tio está muito doente e que, segundo os médicos, não viverá muito tempo. Dom Bartolomeu ergueu-se na poltrona e lançou um olhar frio e penetrante a seu interlocutor. Sim, disse isso. Mas, doença ainda não é morte, os médicos podem estar enganados. Devo acrescentar, senhor conde, que não entendo qual vantagem lhe dará a morte de seu tio. Logo, o senhor entenderá. É muito próximo de meu tio? Perguntou Ramiro. Orgulho-me de gozar da plena confiança de meus patrões, respondeu com dignidade Bartolomeu. Fico feliz em ouvir isso. Então, o senhor entende que se Dom Fernando morrer sem testamento, toda sua fortuna passará para meu pai? Bartolomeu pulou da cadeira. Estava muito nervoso. Ah! Senhor conde, repito que existe um testamento e todos os documentos legando a herança ao filho. Ramiro apoiou fortemente sua mão no ombro de Bartolomeu. Depois, inclinou-se e, olhando com fervor nos olhos do gerente, em voz baixa, pronunciou nitidamente cada palavra. Então, não é tão próximo dele quanto pensei. Caso contrário, poderia facilmente se apoderar do testamento e de outros papéis. Janto objetou, ofendido. Eu entendo, mas o senhor está profundamente enganado, procurando em mim o cúmplice de um crime. Sou um homem honesto. Nunca duvidei disso. Apenas quero saber o que responderá esse homem honesto se lhe dermos $500 mil no dia em que meu pai e eu tivermos a posse da herança. O efeito foi fulminante. Janto, sem fôlego, sentou-se na poltrona. Queria falar, mas faltava-lhe ar. Só depois de 1 minuto ele balbuciou com voz entrecortada. $500 mil. $500 mil. Os olhos de Ramiro acenderam-se triunfantes. Janto cedera à tentação e, aproveitando aquele momento de fraqueza, ele continuou. Sim, $500 mil, ou seja, riqueza e independência. Tudo isso apenas por algumas folhas de papel rasgadas que, provavelmente, estão guardadas no bureau de Dom Fernando e, se quiser, a gerência total de todas as terras. Eu acho que é mais agradável ser o primeiro empregado do conde de Mornos, que de algum negrinho bastardo. Bartolomeu estava calado como se tivesse perdido todos os sentidos. Fechou os olhos, mas, pela mímica nervosa de sua fisionomia, percebia-se que estava ponderando e que as pálpebras abaixadas deveriam esconder do interlocutor os resultados de seus pensamentos. Ramiro sorriu. Estava certo de que tinha a janta em suas mãos. E, então, Dom Bartolomeu? Posso contar com sua colaboração? Perguntou ele, depois de um certo silêncio. Janto ergueu-se. Estava pálido, seus lábios tremiam e nos pequenos olhos cinzas transparecia uma ganância desmedida. Estou de acordo, conde. O senhor receberá os papéis. Posso confiar em sua promessa? Sem responder uma palavra, Ramiro pegou uma folha de papel e com a mão firme escreveu que ele, Ramiro de Mornos, herdeiro de seu pai e de Dom Fernando, comprometia-se a pagar a Dom Bartolomeu de Janto $500 mil no dia em que ele e seu pai tomassem posse das propriedades de Dom Fernando de Martinez. 1 hora depois, a Sílfide levantava a âncora e a toda vela saiu de Cádiz. No convés estava Dolores, mortalmente pálida. Pesadas lágrimas corriam por suas faces, enquanto seu olhar não separava-se da costa até ela sumir na neblina. Então, a jovem foi ao seu camarote e entregou-se ao desespero. Pobre criança, que viveu sempre cercada de amor em companhia de seus próximos, acostumada a constante proteção. Sentia-se perdida, solitária e abandonada no meio do oceano por um Bartolomeu não sei de quê, em quem ela, instintivamente, não confiava. A moça não podia dizer o porquê, mas seu único consolo era a ideia de que estava sob a proteção de Vasconcelos. Ele não era próximo, nem poderia ser, no entanto, em seus tormentos,
A alma de Dolores voltava-se à imagem do jovem capitão. Um momento perigoso para ela e fatal para José, pois exatamente por isso ele perdera para sempre o coração da moça que havia escolhido como companheira de sua vida. Naquele tempo, a viagem para as Antilhas durava meses inteiros. As pequenas dimensões do navio e os encontros diários entre os dois criavam uma intimidade perigosa. Portanto, seria muito natural que entre duas criaturas jovens e bonitas, como Alfonso e Dolores, cujos temperamentos e gostos combinavam, a simpatia inicial se transformasse em amor. Com uma satisfação maldosa, Dom Bartolomeu pensava em José, vendo que Dom Alfonso conquistava o coração da moça. Faria melhor, seu burro, se tivesse vindo pessoalmente à Europa, ao invés de bancar o sultão. Juro pela minha honra que se apaixonará perdidamente por essa criatura inteligente e bela, tão diferente das nossas tolas e sensuais senhoras. Mas, agora, já é tarde demais. Por sua própria culpa, perdeu o primeiro e o melhor movimento de amor desse jovem coração. O tempo passava com monotonia e não trazia nenhuma mudança no relacionamento entre os jovens. O final da viagem aproximava-se, quando aconteceu o inesperado. Uma tempestade estava para cair e, a pedido do capitão, os passageiros desceram para a sala de refeições. Mal havia passado 15 minutos de alerta, quando um zigue-zague de fogo cortou o céu e uma luz sinistra iluminou a sala. No mesmo instante, uma rajada de vento adernou a embarcação. Foi o sinal do começo de uma tempestade que se desencadeou com uma força terrível. Raios e trovoadas seguiam-se sem parar. Encolhida nas almofadas do sofá, calada, Dolores prestava atenção aos ruídos da tormenta, ao assobio do vento no cordame e os gritos dos marinheiros que manobravam o navio. Mas, seu pensamento estava no convés, junto ao capitão que, corajosamente, defendia aquele frágil abrigo contra a fúria da natureza. Dolores não conseguiu se conter e, cambaleando, dirigiu-se à porta. Leve como uma gazela, num instante chegou até o mastro e agarrou-se ao cordame, procurando com os olhos por Vasconcelos. Todo encharcado, com a cabeça descoberta, tranquilo e decidido, o capitão dava ordens através do megafone. Os apaixonados têm ouvidos muito apurados. Alfonso percebeu a presença de Dolores e seus olhos de águia logo encontraram a silhueta branca perto do mastro principal. A tempestade amainou-se por alguns instantes. Aproveitando a serenidade, o jovem correu até o mastro. Dona Dolores. A senhora aqui. A jovem dirigiu a ele um olhar suplicante. Não quero morrer sozinha lá embaixo. Permita-me ficar aqui, Dom Alfonso. Está bem. Já que não tem medo e não quer descer para a sala, venha comigo. Disse ele, após uma hesitação momentânea. Vou segurá-la. Se morrermos, será pela vontade de Deus. Abraçando-a pela cintura para dar-lhe equilíbrio, Afonso levou até seu posto de comando. Feliz, sem pensar no perigo e sem notar que estava encharcada dos pés à cabeça, a jovem apertou-se contra seu acompanhante. Os sentimentos que emocionavam sua alma inocente refletiam-se tão claramente em seus olhos que o coração de Vasconcelos bateu forte. Inclinando-se a ela, balbuciou com paixão. Dolores. Ela, então, estremeceu. Ele continuou. Dolores, eu a amo. Imploro que me permita amar e defender você pelo resto de minha vida. Feliz e desesperada ao mesmo tempo, ela ouvia aquela confissão em meio aos estrondos da tempestade. Oh, Alfonso, também o amo mais que a minha vida. No entanto, não espero nada de meu futuro. Acharia o auge de felicidade dar aquele passo que nos separa do abismo e morrer apoiando-me em seus braços, apertando-me contra seu coração, respondeu ela, quase inaudível. Ah! Que terrível tentação tomou conta de você, Dolores. Será que não sabe que o capitão de um navio só tem direito de morrer em terra firme? Com você quero viver, não morrer. Quero que me explique a causa de seus pensamentos sombrios. Agora, vá até a sala. Ele levou a moça até a escada. Depois, alegre e cheio de energia, voltou ao seu posto. Uma hora depois, a tormenta se acalmou. Os dois passageiros jantavam no camarote do capitão, que estava em ótimo estado de espírito. Servia ponche quente aos hóspedes e cercava Dolores com toda a atenção possível.
Em seu tom de voz e no olhar notava-se a terna intimidade de um noivo. Janto fingia estar surpreso e dirigiu para a moça um olhar de interrogação. Esta ficou rubra. Quando eles se levantaram da mesa, ela disse para o gerente: "Peço-lhe, Dom Bartolomeu, que deixe-me sozinha com o capitão Vasconcelos. Preciso conversar com ele sobre assuntos sérios." Quando Bartolomeu retirou-se humildemente, Vasconcelos levou a moça até o sofá e, pegando em sua mão, disse emocionado: "Dolores, revele-me esse mistério que a cerca. Você anseia morrer, não respondeu diretamente à minha proposta e fala com o gerente como se estivesse se desculpando perante esse palhaço. O que significa tudo isso? Tenho o direito de saber." Dolores empalideceu, balbuciou algo incompreensível e, de repente, desatou a chorar. Nunca o sacrifício lhe parecera tão penoso e odioso como naquele instante. Recusar o amor de Alfonso, uma felicidade tranquila, para se casar com um mulato grosseiro, que ousara ofendê-la, mesmo sem conhecê-la, parecia-lhe estar acima de suas forças. Mas, ela tinha de contar a verdade à pessoa amada. Com voz entrecortada de emoção, Dolores contou-lhe sobre a ruína e a vida miserável de sua família, sobre seu noivado com os dois duques de Suzá, as condições nas quais Dom Fernando concordava em ajudá-los, e sobre o escândalo inevitável e a vergonha que aguardavam seu pai e seus irmãos, caso não recebessem aquela ajuda. À medida que ela falava, uma palidez terrível cobriu o bonito rosto de Vasconcelos. Triste e abatido, ele abaixou a cabeça. Se eu, pessoalmente, tivesse a possibilidade de livrar Dom Pedro dessa situação, lhe diria: vamos voltar à Espanha e pedir a bênção de seu pai. Infelizmente, os bens de meu pai foram desperdiçados por minha mãe. Tudo o que tenho, incluindo este navio, não dá nem metade da soma que vocês precisam. Será que tenho o direito de impedir que você faça seu nobre sacrifício e torne-se responsável pela desgraça de seus próximos? Não, não ouso fazer isso. Melhor tentar me esquecer, Dolores. Como? Você, Alfonso, me aconselha a esquecê-lo. Não posso amar José, aquele bastardo rude, que se vangloria de sua fortuna. Tanto melhor que não me ame. O que, além de nojo, pode me insinuar o amor de um negro? Ela calou-se e fechou os olhos com as mãos. Um ciúme intenso apertou seu coração. Enquanto ela estaria se sacrificando, sufocada nos laços de um matrimônio odioso, ele, livre, bonito e amado, continuaria seu caminho pelo mundo e a esqueceria por outra mulher e se sentiria feliz. Vasconcelos entendeu os sentimentos que torturavam a moça, percebidos claramente em seu rostinho infantil. Um sorriso bondoso, que não ofenderia a mulher mais sensível, iluminou seu rosto. Eu disse ele, inclinando-se a Dolores. Continuo sendo marinheiro e nunca mais amarei ninguém além de você, disse o filho do mar. Juro, Dolores, que nunca outra mulher ocupará em meu coração lugar que lhe pertence. Que nenhuma dúvida perturbe seu penoso, mas nobre, sacrifício, se Deus não quiser nos unir, apesar de todas as barreiras. 5. Tudo corria como de costume na fazenda de Dom Fernando durante os longos meses da ausência de Bartolomeu. Dom José caçava e visitava propriedades longínquas. Além disso, ele gostava de ciências ocultas e estudava-as com um velho hindu, que havia se apegado muito a ele. Parecia que tinha esquecido completamente o motivo da ausência do gerente e do importante resultado, caso as negociações tivessem êxito. Mas, o esquecimento era apenas aparente. Na realidade, uma impaciência febril frequentemente tomava conta do jovem. Apenas o sentimento de orgulho ferido, misturado com raiva e um vago receio, cerrava seus lábios quando o pai começava a falar sobre a possível chegada de Dolores ou sobre como ele ficaria desgostoso se o irmão, ofendido por sua proposta, recusasse sua ajuda e, com isso, a possibilidade de reconciliação. Finalmente, chegou a carta de Janto, onde ele comunicava o sucesso das negociações e o dia de sua partida com a jovem condessa. Ao ler a correspondência, um leve rubor deslizou pelas faces morenas de José. Já Dom Fernando ficou muito contente e concluiu que, se nada atrasasse a partida e a viagem fosse tranquila, Dolores deveria chegar em Cuba dentro de umas 3 semanas. Terei tempo de preparar tudo para recebê-la, exclamou o velho, animado.
Em seguida, mandou chamar o segundo gerente e ocupou-se com a escolha dos quartos, dos móveis e da criadagem pessoal para sua sobrinha. Com afinco e interesse em comuns, o velho cavalheiro supervisava a decoração dos 5 quartos destinados a Dolores. Uma varanda com colunas, bastante espaçosa, levava a um grande salão, no meio do qual, de uma piscina de mármore, saía um jato d'água prateada quase até o teto. Sofás baixos e estofados com cetim branco acompanhavam as paredes. As janelas e as portas fechavam-se com cortinas do mesmo tecido. Uma verdadeira floresta de plantas cítricas, mitras e amêndoas, em vasos chineses e japoneses, enchia a sala. No meio daqueles conjuntos aromáticos havia uma rede de seda com almofadas da mesma cor. Em frente estava o enorme espelho que deveria refletir a imagem graciosa daquela que iria se balançar naquele ambiente de luxo requintado. Mais adiante havia uma sala de visitas não muito grande, que servia de biblioteca. Depois o boudoir, forrado de seda com um espelho em cada parede e com um pequeno bureau, perto do qual estendia-se no chão uma pele de tigre. Finalmente, chegava-se ao dormitório, todo branco, um verdadeiro ninho de seda e musselina com uma penteadeira coberta de rendas e uma cama cortinada, onde, por uma irônica proposta de José, colocaram o brasão da família de Mornos, representando uma coroa de 9 dentes. José não participava dos preparativos, mas a imagem de sua prima ocupava cada vez mais seus pensamentos. À medida que aproximava-se o dia da chegada da jovem tomava conta dele uma impaciência misturada com aflição e desassossego estranhos. Quando José perguntou ao Induca Classarma que consequências traria a chegada de sua parente, este pareceu ter ficado espantado pela previsão dos astros. Fitando o jovem com um olhar esquisito, declarou que a chegada daquela moça causaria acontecimentos que mudariam totalmente a sua vida, mas omitiu os detalhes, dizendo que eles ainda estavam ocultos pelas nuvens. Aliás, o próprio José achava aquela previsão natural, porque o casamento, sem dúvida, iria mudar profundamente o seu modo de vida. Passaram-se 4 dias desde que o palanquim destinado a carregar Dolores fora mandado para a cidade. E quando José voltava do pomar, depois de vistoriar as plantações, chegou correndo um negro, mandado de Havana por Dom Bartolomeu, trazendo notícias de que a condessa e o gerente já haviam chegado e que ele antecipava-se apenas 2 ou 3 horas na frente deles. A notícia causou uma forte emoção em Dom Fernando. Sentindo-se indisposto, propôs a José que saísse ao encontro da prima, mas este, alegando cansaço e uma forte dor de cabeça, foi para seus aposentos. A janela de seu gabinete dava para a grande alameda de palmeiras. Dolores deveria passar por ali para chegar aos aposentos destinados a ela. José sentou-se junto à janela e abaixou as venezianas. Para enganar sua impaciência, tentou ocupar-se com a leitura e, depois, cochilar, mas não conseguiu nenhuma coisa nem outra. Seus olhos e seus pensamentos estavam presos à ensombrada e deserta alameda. Finalmente, depois de uma longa espera que lhe pareceu uma eternidade, José viu aparecer na alameda o palanquim trazido pelos carregadores, os negros que o escoltavam e Bartolomeu a cavalo, visivelmente cansado. José não tirava os olhos curiosos do pequeno cortejo que passava a poucos passos de sua janela. Mas, sua curiosidade não foi satisfeita. As cortinas verdes de seda do palanquim estavam totalmente fechadas. Furioso por dentro, o jovem abandonou seu posto de vigia. Ela deve estar dormindo. Do contrário, por vaidade feminina, não resistiria ao desejo de se mostrar, pensou. Depois, passando por um terraço, José deitou-se na rede e mandou os criados abanarem-no. Logo foi a ele Dom Bartolomeu. Ao saber por um criado que Dom Fernando desde de manhã não se sentia bem, e que tinha tomado calmantes e estava dormindo, Dom Bartolomeu procurou por José. No fundo, ele estava terrivelmente revoltado com a falta de cortesia do jovem casquilho que, mesmo ali, em sua própria casa, não se preocupara em receber a mulher como um anfitrião que era. Espere só, canalha. Ela vai ensiná-lo a se mexer, enquanto o próprio destino não o coloque em seu devido lugar, pensou o gerente. Dom José continuava na rede com ar de tédio e cansaço. Ao responder com um aceno de cabeça à reverência de janto, perguntou rapidamente. E então, Dom Bartolomeu? Para que cercar de tanto mistério sua fada?
Vi pela janela que todas as cortinas estavam fechadas. Isso foi feito por ordem da condessa. Por ordem? Ela até dá ordens, de vez em quando? Perguntou, ironicamente, o jovem. Sempre. José apoiou-se sobre o cotovelo e em seus olhos entreabertos surgiram faíscas maliciosas. É verdade? Conte-me, por favor, os detalhes de sua viagem e de suas negociações. Acredito que não foram muito complicadas, quis saber o jovem. Dom Bartolomeu, breve, mas detalhadamente, relatou tudo o que aconteceu em Toledo. Para concluir, tirou do bolso a joia enviada por Dom Fernando e colocou-a na mesa. É isto e mais uma coisa que devo lhe devolver. Por que não entregou essa joia à minha prima? Perguntou José, franzindo as sobrancelhas. Dona Dolores recusou-se a aceitá-la. Ela afirma que entendi mal as instruções e que essa joia faz parte da soma paga por sua vinda, respondeu Janto, fingindo constrangimento. Dom Pedro tampouco a aceitou, dizendo, já fui pago com a soma que o senhor me entregou. Portanto, devolva a Dom Fernando essa peça excedente. Dom José caiu nas almofadas. Seu rosto bronzeado ficou vermelho. Miseráveis! Balbuciou ele. E mesmo assim continuam sendo os orgulhosos condes de Mornos, o que ninguém lhe pode proibir, observou o gerente, entregando ao jovem outro estojo e a carta dele. Ah! Uma carta. De que é? Do conde ou de Ramiro? Perguntou ansioso. Não, Sua Excelência. Estou lhe devolvendo sua própria carta e o medalhão com seu retrato. Minha carta. E sem ser aberta. O que significa isso? Hesitante e constrangido, Janto transmitiu as palavras pouco agradáveis com que Dolores acompanhara sua recusa ao ler o programa da conquista do coração do futuro marido. Dessa vez, os escuros olhos de José abriram-se largamente e um rubor de ira cobriu suas faces. Com um forte golpe, ele jogou longe o livro que o negro continuava a segurar, estando de joelhos à sua frente. Animal! Não vê que estou conversando e não lendo? Por que me põe esse livro estúpido debaixo de meu nariz? Vociferou o jovem mestiço. Desconcertado, o negro apressou-se em levantar o livro, mas José já havia se acalmado. Continue, Dom Bartolomeu. Tudo isso é muito engraçado. Mas, ainda vejo em suas mãos um pequeno pacote. Espero que os orgulhosos de Mornos não estejam devolvendo o dinheiro da viagem. Devo confessar que foi Dom Ramiro quem pagou a viagem ao capitão Vasconcelos. Vasconcelos? Sua testa franziu-se. Me parece que já encontrei esse senhor na casa de Oliveiro. É meio marinheiro, meio flibusteiro. Você poderia escolher uma embarcação mais segura para o transporte de minha prima e um capitão com reputação mais sólida. Aliás, o que está feito não pode ser corrigido. Sylphide é um barco excelente. Nenhum outro poderia oferecer a Dona Dolores tanto luxo e conforto. Mas, permita-me, Dom José, terminar meu relatório, entregando-lhe mais este estojo que, como já tive a honra de lhe comunicar, contém seu retrato. Estranho não tê-lo deixado com a prima. Aliás, o que foi que ela disse quando viu o retrato? Ela não viu, senhor. Como, não viu? Você estragou o medalhão? Isso seria lamentável. Ela não quis vê-lo, senhor. Em palavras secas e desdenhosas, ela disse coisas que prefiro não lhe transmitir. Não, fale. É muito interessante saber a opinião dessa Cinderela orgulhosa. Quando Janto repetiu as palavras de desprezo de Dolores, um tremor de ira passou pelo corpo de José. Que atrevida! Exclamou ele, furioso. Mas, ao encontrar o olhar malicioso de Bartolomeu, calou-se, tomado por uma desconfiança. Bartolomeu retirou-se. Ao se ver sozinho na alameda que levava à sua casa, não precisou esconder sua expressão cáustica e gozadora. José nem viu ainda Dolores e já tem ciúmes de Vasconcelos. É engraçado. Mas, que instinto de rivalidade. Vejo que vamos ter boas histórias por aqui. Só receio que seja difícil impedir o casamento se o velho não se apressar em morrer. Absorto em seus pensamentos e nos planos que arquitetava, o gerente foi para casa. Após a saída de Bartolomeu, José mandou os escravos embora e proibiu que incomodassem até que ele mesmo os chamasse. Numa agitação nervosa, começou a andar pelo terraço. Tudo o que ouviu o irritava e intrigava ao mesmo tempo.
A raiva impelia a humilhar Dolores e seus parentes. Apesar da proposta, ele desprezava Dolores pela rapidez com a qual concordara em ir conquistar seu coração. Agora, sabendo que ela não tinha lido sua carta e não se dignara a olhar o retrato, convicto de sua beleza, sem dúvida estaria com a intenção de encantá-lo e, depois, responder a ofensa com ofensa. A curiosidade de José era tão grande que abafou a ira e o amor próprio ferido. Ele pegou um chapéu de palha, chamou Rex e, decidido, dirigiu-se aos aposentos de Dolores. No caminho encontrou a camareira que, com um ar preocupado, corria com um monte de coisas nas mãos. "Onde está sua senhora, Sara?" perguntou José. "A senhora condessa trocou de roupa e encontra-se agora em seu boudoir", respondeu a moça, reverenciando o patrão. José dispensou a criada com um gesto de mão e ela sumiu rapidamente. "Vou cumprimentá-la e a levarei para ver papai. Estou muito curioso para dar uma olhada nessa condessa", pensava José, subindo a escada do terraço dos aposentos de Dolores. Não havia ninguém no terraço, nem na galeria envidraçada. Na grande sala de visitas, onde a fonte borbulhava suavemente, José viu a silhueta feminina deitada na rede. O jovem parou e fez um sinal para Rex não rosnar. Depois, aproximou-se silenciosamente sem tirar os olhos da desconhecida, imóvel, de olhos fechados na rede. "Está dormindo. Significa que ao acordar, não poderá fingir", foi o primeiro pensamento de José. Quanto mais José olhava para a desconhecida, mais forte batia seu coração. Então, era assim aquela que o deveria conquistar seu coração. Não parecia nem um pouco com as lindas cubanas, suas compatriotas. Se Dolores soubesse que saíra vencedora, ela o faria pagar cruelmente pela ofensa que sofreu. José virou-se e, ao sair do terraço, caiu sentado no banco. Um sentimento estranho de aflição e tristeza apoderou-se dele novamente. Parecia ser o presságio de alguma desgraça. Mas, seria possível que aquela criança encantadora representasse aquela previsão fatal? Um grito estridente interrompeu os pensamentos do jovem. Dolores, mortalmente pálida, corria pelo terraço, perseguida pelo tigre. Rex imaginava que seu dono levara-o para guardar a adormecida e, então, colocou a pata no peito da jovem. Ao sentir o peso no peito e a respiração ruidosa do animal, Dolores quis levantar-se. Mas, quando viu olhos verdes e a fuça da fera sanguinária a 2 dedos de seu rosto, ficou apavorada. Deslizando da rede, ela correu para o terraço como um gamo perseguido. A emoção foi forte demais para ela. Deu alguns passos vacilantes e seu olhar passou pela figura de um homem desconhecido. Depois, cambaleou e teria caído no chão se José não a amparasse. Se acreditar nas previsões, o que deve significar isso? Pensou José, carregando a moça para o banco. O desmaio de Dolores não foi profundo. Em alguns minutos ela voltou a se abrir os olhos. Primeiro, seu olhar perdido passou pelo rosto do homem inclinado sobre ela. De repente, entendeu que estava no colo de um homem desconhecido. Corando de vergonha e de indignação, ela se libertou dos braços de José. "Quem é você? Um simples atrevido ou um selvagem?" perguntou ela com um olhar ardente. O jovem também levantou-se. "Permita-me que me apresente, Dona Dolores. Sou seu humilde servidor e primo, José de Martínez", disse ele com profunda reverência. Dolores empalideceu. Com um olhar rápido e bravo, ela mediu aquele homem que deveria conquistar e do qual dependia a salvação de seus próximos. Sem dúvida era um homem bonito, alto, de corpo bem feito. Seu rosto, levemente bronzeado, tinha traços regulares e finos. Os lábios delicados, vermelhos e os olhos castanhos escuros e frios, indicavam temperamento cruel e orgulhoso. Vestia um terno de seda, cingido com um fular vermelho. Reverenciando a prima, levantou de leve o chapéu de palha que cobria seu cabelo curto. Sendo herdeiro de tantos milhões, provavelmente considera desnecessário tirar o chapéu diante de uma mulher, pensou Dolores. A primeira impressão que José produziu em Dolores não lhe foi favorável. "Ah! É você?" Esperava delicadeza maior de sua parte, senhor de Martínez. O tom com que foram pronunciadas aquelas palavras fez José corar. Mas, a moça já estava olhando para o tigre que, pacificamente,
espreguiçava-se no tapete. É um tigre domesticado. Pena que não soube disso antes. Ele me deixou apavorada. Dolores fez um gesto carinhoso. O tigre entendeu, aproximou-se da jovem e começou a se encostar nela como um gato. No entanto, percebia-se que o terrível animal lhe inspirava pouca confiança, porque ela estremeceu quando o tigre lambeu sua mão. José ficou surpreso com aquele bom relacionamento. Normalmente Rex expressava sua disposição a poucas pessoas e nunca à primeira vista. O jovem sentia-se constrangido e não sabia o que falar. Com raiva de si mesmo, ele propôs a Dolores que visitasse Dom Fernando, que estava ansioso para vê-la. "Seu pai está doente?" perguntou ela. "Não, teve uma leve disposição." "Então, por que não satisfez ainda seu desejo de me ver?" "Mas... vamos. Sempre esqueço que estou num país onde as noções de cortesia são inversas." Dom Fernando já estava para ir ver a sobrinha, quando esta apareceu, acompanhada de José. Ao ver um membro da família que lhe abandonou, a imagem viva de uma mulher que amou loucamente provocou uma forte emoção no velho fazendeiro. Pálido e tremendo, ele encostou na poltrona. Depois, abriu os braços e abraçou Dolores, balbuciando com ternura. "Seja bem-vinda, minha querida criança. Sinta-se em casa sob o teto de seu velho tio." Quando viu o fraco e sofrido velho, que falava tão sentido e sincero, o olhar de Dolores perdeu sua expressão fria e hostil. Um sorriso bondoso e alegre, que combinava tão bem com seus traços infantis, iluminou o rosto da jovem. Oferecendo o rosto ao beijo de Dom Fernando, ela respondeu: "Agradeço, tio, sua cordial recepção. Espero que Deus queira nosso bem-estar." Com aquelas últimas palavras, seus olhos encheram-se de lágrimas, mas envolvido por tamanha felicidade Dom Fernando não notou a emoção de Dolores. José estava um pouco afastado e começou a brincar com um macaquinho, puxando seu rabo para fazê-lo gritar. Um sentimento penoso e amargo apertava seu coração. Por dentro ele sofria, vendo a cordialidade filial de Dolores e ouvindo a conversa animada e amigável entre ela e seu pai. Irritava-lhe a ideia de que em seu pai ela via não apenas um parente, mas um aristocrata de berço. Todos aqueles condes, duques e marqueses eram alheios ali. Certamente, cada um deles poderia lhe jogar na cara as palavras de desprezo do conde de Mornos. "Em nossa sala de visitas não há lugar para um bastardo de cor." Entregue àqueles sentimentos, o jovem não entrou na conversa. No dia seguinte, Dolores sentia-se mais forte e mais tranquila. Como todos deveriam se reunir apenas para a segunda refeição, a jovem resolveu se ocupar de sua instalação na nova moradia e ordenou a Sara que arrumasse seu guarda-roupa. Enquanto observava como ela desdobrava os vestidos e os casacos e separava a roupa de cama, os tecidos e as rendas, Dolores conversava com a pequena criada negra, pois gostou muito dela e agradou-lhe seu esmero e benevolência. Sara era muito comunicativa. Feliz com a bondade de sua nova senhora, ela tagarelava sem parar e comunicava à jovem condessa todas as novidades, não só de sua fazenda como das fazendas vizinhas também. Dolores ria de todo o coração. Depois, animada, pegou sua mantilha e dirigiu-se ao grande terraço, onde, segundo Sara, já estava servido o lanche. A jovem notou que Dom Fernando olhava com impaciência para a porta pela qual ela deveria entrar. José, um tanto afastado, estava lendo. Dolores cumprimentou-o, mas ele a tal ponto estava distraído com a leitura que nada viu, nem ouviu. "José!" chamou em voz alta o pai, todo corado. "Pelo amor de Deus, tio, não perturbe o senhor José, já que ele tem essa rara capacidade de se abstrair. Deve imaginar-se numa floresta virgem", disse Dolores com ironia, querendo descobrir, pela reação do jovem, se ele realmente estava tão absorto na leitura. Pelo leve tremor dos lábios e das mãos do primo, Dolores entendeu que a falta de cortesia tinha sido proposital. Isso lhe pareceu tão ridículo, que ela caiu em gargalhadas. O riso foi tão inesperado que José levantou a cabeça e corou. Dom Fernando observou com bonomia. "Mas, que criança é você ainda, Dolores?" Durante o lanche, Dolores pediu permissão para ver as cabanas, e Dom Fernando, com um sorriso, consentiu. Além disso, pediu a ela que visitasse,
De vez em quando, a galeria feminina ia assumir-se a supervisão dos trabalhos artesanais, pois contava com seu bom gosto na escolha de novos desenhos. A jovem, feliz em ter uma ocupação, agradeceu calorosamente ao tio. Ela reparou que aquela proposta não tinha agradado José, mas como ele não fizera nenhuma objeção, alegrou-se com seu descontentamento. Logo que o lanche terminou, Dolores mandou Sara levá-la à galeria feminina, um prédio comprido onde mais de 200 negras e mulatas, sentadas em fileiras, faziam trabalhos de tecelagem, bordado, costura e renda. No fim da comprida sala, num pequeno tablado, estava sentada a supervisora que Dolores tinha visto durante o almoço, no dia anterior. Naquela oportunidade, ela usava uma roupa brilhante muito chamativa e agora estava de roupa íntima, suja e indecente. Apesar de sua aversão, Dolores tratou-a com gentileza. A mulata chamava-se Gilda. Quando esta soube que Dom Fernando passara recém-chegada à supervisão de todos os trabalhos femininos, sua atitude tornou-se exageradamente lisonjeira, até desagradável. Cedeu a Dolores sua poltrona e começou a lhe servir frutas exóticas. Cantou hinos à beleza, à bondade e à virtude de Dolores que, ouvindo aqueles elogios, mal segurava o riso. Dolores visitou também as aldeias dos escravos, que ficavam em volta da fazenda. Entrava nas cabanas, conversava com as mulheres e os velhos e tratava os doentes, pois aprendera a medicina popular com Dona Ximena. Distribuía frutas e doces entre as crianças. Até tornou-se madrinha de algumas delas. Ela procurava usar sua crescente influência sobre Dom Fernando a favor de seus protegidos. Todos a adoravam. Já havia se passado um mês desde a chegada de Dolores e em toda a fazenda não havia um negro, cujo rosto não se iluminasse com um sorriso feliz e agradecido ao vê-la. Todos viam nela um gênio do bem. Cada vez mais Dom Fernando apegava-se à sua sobrinha, cuja personalidade encantadora e inteligência animável o distraía. Dolores havia trazido consigo livros recentes da Europa e, depois do jantar, quando todos se reuniam, ela e José revezavam-se na leitura em voz alta. O relacionamento entre os jovens era muito tenso e ainda nenhuma palavra tinha sido dita a respeito do casamento. José sentia a antipatia da prima, apesar da gentileza e cortesia com os quais ela o tratava. Este sentimento tornava-se mais penoso, porque Dolores, a cada hora, o encantava mais e mais. Ele mesmo não se dava conta da medida de seu envolvimento, inflamado ainda mais pelas alusões de Bartolomeu à grande amizade entre sua prima e o bonito capitão durante a viagem. Por mais vagas que fossem, era o suficiente para provocar toda uma tempestade de ciúmes na alma do jovem. Vaidoso e orgulhoso de sua riqueza, no íntimo, era sempre humilhado e torturado amargamente por sua desprezível origem. Constantes atritos entre os jovens agravavam o clima que fora criado. Um dia, José mandou de presente para Dolores algumas peças de tecidos caros e elas devolveu por intermédio de Sara. José ficou tão furioso que, por pouco, não matou a camareira. Aí, como fiquei assustada! Dizia Sara ao voltar, tremendo de pavor. Mas, por sorte, tudo acabou bem. Agora ele pode entregar essa cesta à sua querida Gilda. Por que a Gilda? Perguntou Dolores, surpresa. Sara corou, balbuciou algo incompreensível, mas acabou confessando que Gilda era amante de Dom José e de Dom Janto também. Meus Deus! Por que eles têm a mesma amante? Parece que mulheres na fazenda não faltam. E como Dom José pode gostar de uma criatura tão suja e velha? Disse Dolores, ficando pálida de nojo e de espanto. Isso é um mistério para todos. A ligação já dura 5 anos, contou Sara. Quer dizer que Dom José ainda era adolescente quando caiu em seus encantos, observou, ironicamente, Dolores. Sim. Mas, devo lhe dizer, minha bondosa senhora, que Gilda é uma bruxa e tanto. Ela sabe tanto encantar quanto botar olho gordo. Na fazenda ninguém duvida que ela tem enfeitiçado Dom José e Dom Bartolomeu, porque os dois obedecem e perdoam todas as suas faltas. Ela é má como um demônio e ciumenta como um tigre. Azar daquela de quem Dom José gostar. O que acontece com aquelas que caírem nessa desgraça? Perguntou a jovem, tomada por um sentimento desagradável. Elas morrem. Respondeu Sara em voz baixa. A conversa causou uma impressão forte em Dolores.
A antipatia que José lhe inspirava acrescentaram-se desconfiança e nojo. Tornar-se ela rival e vítima daquela criatura imunda e criminosa ao casar-se com o jovem fazendeiro. José nem suspeitava dos novos sentimentos que ele provocava em sua prima, apenas intrigou o olhar estranho com o qual ela o fitara, quando o surpreendeu conversando com Gilda. O jovem ficava cada vez mais nervoso, sua frieza e impassibilidade deram lugar à agitação e tornara-se mais difícil conservar a máscara de indiferença altiva na frente das pessoas. Ele nem percebia o quanto seu estado de espírito e suas atitudes refletiam no seu relacionamento com Dolores. Certa manhã, José precisava transmitir algo para Janto. Então, ao voltar das plantações foi à casa do gerente, amarrou o cavalo à coluna da varanda e, sem cerimônia, entrou em seu quarto. Em lugar de Bartolomeu, encontrou Gilda. Ela estava sentada ao bureau e examinava um envelope meio rasgado com tanta atenção, que nem reparou na chegada de seu senhor. "O que faz aqui?" perguntou José. A mulata estremeceu. Seu olhar penetrante e desconfiado passou pelo interlocutor. Depois, ela respondeu: "Este envelope foi rasgado por acaso e estou tentando consertá-lo. É uma pena, porque a carta é de Dona Dolores. Ela mandou Sara entregá-la a Janto para que, junto com outra correspondência, fosse levada ao porto. Se Dona Dolores souber disso, ficará brava e pode imaginar Deus sabe o quê." Dando uma bofetada em Gilda, José pegou a carta com a intenção de colocá-la num novo envelope. Porém, a tentação de ler o que Dolores tinha escrito venceu e ela abriu. Era uma correspondência de Dolores ao pai, onde, detalhadamente, ela descrevia José, seu temperamento e seu caráter. Não poupou tintas e o retrato de José saiu muito vivo, porém repugnante, ainda que muito próximo do original. A descrição era impregnada de um ultrajante desprezo a José, desprezo de uma aristocrata altiva a um homem de sangue misto. Sufocando-se de fúria, José leu a carta até o fim. "Espere só, linda Dolores!" exclamou ele. "Você ajustou as contas sem o patrão. Se não se tornar minha esposa, não receberá nenhum dobrão de meu pai. Isso eu lhe garanto. Quanto a mim, mais do que nunca quero possuí-la, mas farei você, mendiga orgulhosa, suplicar meu amor. E esta carta nunca chegará a Toledo. Eu aguardarei como prova, como escudo contra a fraqueza, se um dia seus olhos de safira tiverem poder demasiado sobre mim." O ataque de fúria de mente deixou José sem forças. Ele deitou-se e mandou avisar que não iria almoçar. Dom Fernando, em seguida, chegou apressado para saber o que havia acontecido com seu xodó, mas ao ver que não havia nada de grave, deixou-o sozinho. Apesar de José não aparecer durante 3 dias consecutivos, ninguém o perturbava. Finalmente, no 4º dia de manhã o jovem saiu de seus aposentos. Dolores tinha ido à igreja e, aproveitando sua ausência, José decidiu ir ao seu quarto. Achava que encontraria lá mais cartas com referências a ele. Passou pela sala de visitas e pela biblioteca sem se encontrar com ninguém, parou no boudoir e revirou toda a escrivaninha, sem resultado. As buscas no dormitório foram mais felizes. Na pequena mesa, sobre um livro aberto, estava um caderno grosso de capa dura com a inscrição "Meu Diário". O achado deixou José tão empolgado que ele esqueceu-se que estava em território alheio. Ao sentar-se na poltrona, abriu o caderno e começou a ler. Ficou absorto e não reparou que a porta do vestiário abrira-se e ali estava Sara, parada, estranhando a presença do patrão. De repente, a camareira entendeu o que estava se passando e, correndo à mesa, gritou: "O que está fazendo, Dom José? Não posso permitir que toque no diário de Dona Dolores." José, surpreso, levantou a cabeça e olhou para ela com desprezo. "É você, sua idiota, quem vai decidir o que permitir ou proibir para mim. Fora daqui. Se você ousar dizer uma palavra em minha prima sobre o que viu, vai pagar por essa língua solta com suas costas." Mas, o desespero deu coragem a Sara. "Não, não. Dê-me esse caderno. É o diário de Dona Dolores. Ela ficará muito brava se souber que o senhor leu-o", gritava ela. "Não é de sua conta, imbecil. Fico com o caderno aqui e vou continuar lendo. Se você se atrever a fazer mais um movimento, eu a estrangulo." "Pode estrangular. Socorro,
Me ajudem, um ladrão! Gritava ela, ao sair correndo do quarto. Enfurecido e espantado, José jogou o caderno e foi embora. Espere só, animal! Pagará caro por essa ousadia, resmungava ele, indo depressa para seu quarto. Apesar da raiva contra a negra, o jovem não tinha como castigá-la por ela não ter lhe deixado cometer aquela indiscrição imperdoável. José entendia isso e, apesar de sua irritação, deveria manter silêncio, por enquanto. 6. Passaram-se cerca de 3 semanas. O relacionamento entre José e sua prima continuava frio e tenso como antes. Sentimentos conturbados como ira, ciúme e paixão tempestuavam na alma do jovem, mas ele mantinha a aparência gélida. Pelo profundo amor que lhe inspirava sua sobrinha, Dom Fernando resolveu mandar imediatamente a soma necessária ao irmão e convidá-lo a conhecer Cuba para presenciar o casamento de seus filhos. Para grande surpresa do velho, seu plano encontrou furiosa oposição da parte de José. Com uma amargura que Dom Fernando não conseguia entender, o jovem implorava ao pai que não mandasse nada ao conde de Mornos enquanto o casamento não se realizasse ou, pelo menos, não fosse decidido. A causa da fúria de José era a infeliz carta de Dolores que estava sempre com ele e cujo farfalhar era suficiente para fazer seu sangue ferver. Além do mais, naquela carta ela falava de sua ligação com Gilda. O conhecimento daquele fato fazia-o desprezível e miserável aos olhos de Dolores. Ele entendia isso e se roía por dentro. Quem ousara contar a Dolores que Gilda era sua amante? Então, resolveu falar sobre o assunto com a mulata. Você certamente gaba-se para todo mundo que é minha amante, disse ele. De outra maneira, como Dolores pôde saber disso? Se eu souber que foi você quem se atreveu a espalhar isso, mandarei açoitá-la e de suas costas gordas vai escorrer banha. Ameaçou. A mulata caiu em prantos e fechou o rosto com um avental. Mas, por entre os dedos, ela fitava o jovem com seu olhar cáustico. Coitada, infeliz de mim. Outros pecam e sou eu quem deve pagar. Uivava ela. Outros? Quem são esses outros? Perguntou José, inquietando-se. Quem? Evidente que é Sara. Essa fofoqueira sem vergonha, a camareira de Dona Dolores, que lhe conta tudo. Através de seu namorado Cipione, ela fica sabendo de qualquer coisinha que acontece na casa. José acalmou-se. As astutas palavras da megera deram nova direção aos seus pensamentos. Era uma ocasião excelente para ajustar as contas com a camareira por não lhe ter deixado ler o diário de Dolores e, com isso, vingar-se da prima por seus olhares de desdém, pelos sorrisos irônicos e pela indiferença altiva para com ele. José voltou para os seus aposentos tranquilizado e chamou Sara. Pode-se imaginar o pavor da moça quando ele, severo e zangado, começou a censurá-la por ter espionado o patrão e, além disso, ter ousado macular os ouvidos de Dona Dolores com aquela fofoca escandalosa, cuja veracidade ela não podia provar. Por mais que ela jurasse sua inocência e que não tinha dito nenhuma palavra à sua patroa sobre Eligilda, José não quis nem ouvir. Eu vou lhe ensinar a usar sua língua solta e mentirosa com mais discrição e cuidado, disse ele. Amanhã receberá 25 chibatadas. Aposto que depois dessa lição, você ficará muda como um túmulo. Com um grito de pavor, Sara caiu de joelhos. Em vão, ela rolava pelo chão suplicando misericórdia, beijava seus pés e banhava-se em lágrimas. José continuou implacável e mandou-a sair. Quando Sara, cambaleando, levantou-se, ele acrescentou com um ar muito significativo. Não se esqueça, se disser à sua patroa que está sendo castigada, mandarei dobrar as chicotadas. Portanto, seja prudente em seu desespero. Dolores ficou terrivelmente revoltada ao saber do vergonhoso e cruel castigo aplicado à sua camareira. A primeira ideia da jovem foi correr a tio e conseguir perdão para Sara. Mas, para seu grande desgosto, Dom Fernando, que sentia-se mal desde de manhã, havia tomado calmantes e estava de cama. Ela sabia que, nesses casos, ele acordava só no dia seguinte e já seria tarde demais, porque a camareira seria levada ainda à noite e castigada bem cedo na presença do próprio José. Enérgica como sempre, Dolores decidiu apelar diretamente ao primo. Apesar de sua aversão a ele, ela correu para os aposentos de José, que encontrava-se no terraço.
Por mais leves do que fossem os seus passos, ele os ouviu e, surpreso, perguntou: Como, é você, prima? Sim, sou eu. Vim perguntar por que motivo me tirou camareira para torturá-la e me deixam sem empregada. Disse Dolores, vermelha de indignação. Ela é levada e será castigada porque tem a língua muito comprida e os ouvidos curiosos demais, respondeu José. Vendo o espanto da jovem que provavelmente não o tinha entendido, ele acrescentou, querendo evitar esclarecimentos desagradáveis. Se leva a castigo, é porque merece. Não se irrite por tais ninharias. Amanhã ela lhe será devolvida. Sim, desfigurada e doente. Eu não admito essa crueldade. Não posso acreditar que ela tenha feito algo que mereça um castigo tão terrível. Eu lhe imploro, José. Ela aproximou-se dele e pegou sua mão. Tenha bondade, perdoe a pobre moça. Ao encontrar o medo e suplicante olhar daqueles olhos azuis, José sentia seu coração amolecer e encher-se de um novo sentimento, desconhecido para ele. E quase abriu a boca para dar o perdão a Sara quando, de repente, em sua cabeça, rápido como um relâmpago, passou a lembrança da infeliz carta e o severo julgamento nela expresso pela solicitante. Ele ergueu-se como se fosse mordido por uma serpente. Envergonhando-se com sua fraqueza, aquela mulher que o desprezava, respondeu em tom severo. Lamento muito ter de recusar seu pedido, prima. Essa moça merece o castigo e será castigada. Aliás, ser-lhe-ei muito grato, Dolores, se não se meter nos assuntos que eu já resolvi. Um forte rubor cobriu as faces de Dolores. Sem dizer uma palavra, ela virou-se e foi embora do terraço. Estava indignada e surpresa ao mesmo tempo. Era muito mulher para não ter lido nos olhos de José o quanto estava próximo da vitória. Ela quebrava a cabeça, tentando descobrir o que provocara aquela hostilidade repentina. Mas, todos os seus raciocínios não levaram a nada. Como poderia adivinhar que sua carta, da qual já nem se lembrava, estava nas mãos de seu primo? Dolores, desgostosa, não conseguiu dormir a noite toda. De manhã, ela mandou selar o cavalo e foi voando à aldeia, onde Sara seria castigada. Na praça, cercada de cabanas, estava uma multidão de negros, os capatazes, José e Janto. Atrás deles, de joelhos, Cipión batia a cabeça contra o chão, o que, é claro, só o crânio de um negro poderia suportar. Seu rosto estava inchado, cheio de lágrimas, suplicando em vão ao seu senhor para que lhe levasse as 25 chibatadas no lugar de sua noiva. Então, trouxeram Sara, aos prantos, tiraram suas roupas e amarraram-na ao poste. Naquele instante, ouviu-se o galopar de um cavalo e Sara e Cipión deram um grito de alegria. José virou-se rapidamente. Ao ver Dolores, ficou vermelho e seus olhos não desgrudavam da moça, que nunca lhe parecera tão encantadora como naquele momento. Seu acompanhante, Eleazar, pulou do cavalo e ajudou sua senhora a descer da sela. José notou nos olhos do jovem mulato uma grande adoração e uma enorme raiva e ciúme tomaram conta de todo o seu ser. O que quer aqui, prima? Perguntou ele, zangado. Quero lhe implorar mais uma vez misericórdia e perdão a essa moça. Respondeu Dolores com lágrimas nos olhos, estendendo-lhe as mãos unidas. Então, instalou-se um silêncio mortal. Os olhos de todos dirigiam-se à jovem, a quem os negros da fazenda já adoravam há tempos como sua protetora gênio do bem. José sentiu novamente que estava fraquejando. Resistindo àquele sentimento, ele gritou com voz rouca a um negro que estava perto do poste com o chicote levantado. Vai! Este hesitou por um instante, depois, a primeira chicotada foi desferida à camareira, que gritou desesperadamente. Dolores empalideceu e fechou os olhos. Cipión lançou-se a ela e, beijando seus joelhos, suplicou que não abandonasse Sara. A jovem, instintivamente, colocou a mão sobre a cabeça encaracolada do negro. Nesse mesmo instante, um outro grito, mais terrível ainda, estremeceu todo o seu corpo. Um ciúme inconsciente tomou conta de José, quando viu que alguém ousava tocar Dolores. Ele levantou o açoite e correu a Cipión gritando, fora de si. Animal! Como ousa importunar a condessa e perturbar a execução do castigo? Dolores viu o açoite levantado e o rosto do fazendeiro desfigurado de ira. Instintivamente,
Ela avançou para segurar o braço dele e assim protegeu as costas de Scipion. Uma forte chibatada caiu em cima dela, arrancando o lenço de rendas, fazendo um sulco sangrento em seu ombro delicado. Ao ver o sangue que tingiu o vestido branco de Dolores, José caiu em si. Por um minuto ele ficou paralisado, olhando para a moça, terrivelmente